Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bianca, sou diretora executiva do Grupo VEG, Contabilidade Específica para Provedores de Internet. E hoje nós estamos aqui para conversar um pouco sobre a redução de CMS, entendendo o novo convênio. Nós vamos conversar sobre esse assunto que foi bastante polêmico, várias pessoas têm nos ligado, têm nos perguntado. Esse convênio 3 de 2017, ele é um convênio que não é novo, é um convênio de 2017, porém, ele começou a ser utilizado no finalzinho do ano passado para ser utilizado esse ano. Na verdade, o projeto foi aprovado, essa lei ela foi aprovada no finalzinho do ano passado, para nós começarmos a utilizar esse ano. Ele foi decretado, foi feito pela Lei 17.649, essa lei é que realmente firmou esse convênio de 2017, 3 de 2017. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso. Boa tarde no final todos. da palestra, se vocês quiserem me procurar para tirar as suas dúvidas, ou para nós conversarmos um pouco, caso vocês fiquem com alguma dúvida que não seja retirada ao longo da palestra. A gente tem muito carinho pelo CAP19, porque encontramos bons amigos aqui, sempre boas pessoas, e está discutindo de um tema que começou primeiro. Esse convênio 3, ele foi instituído para as empresas então prestadoras de serviço de telecom. Né? As empresas que estão saindo do Simples Nacional, hoje a maioria dos nossos provedores são sim Simples depois, Nacional. No segundo a gente falou sobre eficiência já temos vários provedores que têm feito essa migração, mas por conta do ICMS 25%, as empresas ainda têm optado em continuar no Simples Nacional e fazer essa transição de maneira mais lenta para não impactar tanto na receita. Então, o convênio, ele é para as empresas que migrarem do Simples Nacional para o regime de tributação normal e também para alguns outros provedores que já estão no regime de tributação normal e que vão ter todas as condições estabelecidas por esse convênio para que a gente possa aderir a esse convênio. Esse convênio, ele vai ser aderido pela forma de regime especial. Então, é um TTD, um tratamento tributário diferenciado. Então, as empresas vão sim poder aderir ao convênio, só que elas vão ter que optar por esse convênio, elas vão ter que solicitar esse convênio através dos contadores. Os contadores vão fazer essa opção. Quem vai poder aderir ao convênio? Empresas que saíram do regime do Simples Nacional e as empresas que já estão no regime de tributação normal e atendem todos os requisitos para a entrada nesse regime. Então, como eu já falei, ele vai ser na forma de regime especial. Nós temos algumas faixas que estão sendo colocadas, que foram colocadas nesse regime, para que a gente possa escalonar esse ICMS. Nós começamos com uma faixa de 10% para as empresas cuja receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. O que vai realmente firmar essa questão da alíquota que será divulgada no convênio? Vai ser os últimos 12 meses anteriores. Então, na primeira faixa, 10% para as empresas cuja receita bruta acumulada dos últimos 12 meses anteriores ao pedido da concessão do benefício seja inferior a 6 milhões. Então, as empresas que têm o faturamento do ano anterior inferior a 6 milhões, elas irão pagar uma alíquota de 10%. Hoje, Santa Catarina tem uma alíquota de 25%. Como é calculado o ICMS? O ICMS é calculado a gente tem os créditos, as compras de link e 1,48 do ativo imobilizado, que eu acredito que já seja algo que vocês já conhecem. Para quando sai do Simples Nacional, porque quando estamos no Simples Nacional, pessoal, nós pagamos na alíquota do Simples Nacional, na guia do Simples Nacional. E essa alíquota varia de 1,49 até 4,79. Mas o Fernando Porém, quando nós saímos do Simples Nacional, nós vamos ter a alíquota de 25%. Essa alíquota é calculada, 25% sobre serviços de telecomunicações, e nós temos um crédito. Esse crédito, ele é na compra do link, 25%, e nós podemos nos creditar de 1,48 avos do ativo imobilizado. Interessante que o cliente ligava. Então, neste caso, esse regime especial, esse convênio, ele veio para substituir esses créditos. Então, hoje, a empresa que pagaria nesses moldes, 25%, vai pagar na primeira faixa
até 6 milhões, conseguiu agora? 10%. Né? Então, ela não vai poder o que me chama utilizar muita atenção aqui nessa linha, os créditos. Ele vai utilizar diretamente a alíquota. Muita coisa na 10%. Tecnologia Nós temos uma segunda faixa, 12%, para as empresas cuja a receita bruta acumulada dos meses anteriores, 12 meses anteriores, seja superior a 6 milhões e até 9 milhões. Então, na segunda faixa são 12%, alíquota direta. E nós temos a última faixa, que é 17%, para as empresas cuja receita bruta acumulada dos últimos 12 meses é de 9 milhões, superior a 9 milhões e até 12 milhões. E nessa última faixa nós temos uma peculiaridade que seria o fato de poder utilizar os créditos proporcionais a 17%. Então, na nota fiscal estará destacado 25%, mas nós só poderemos utilizar 17%. Sim. E eu acho que não só assim, como todo mundo começou a ter uma bem importante nesse regime especial, que ele trata como somente poderá ser requerido por contribuinte que não estiver em débito com a Fazenda Estadual. Hoje, quando o contribuinte é Simples Nacional, ele paga os tributos na guia do Simples Nacional. Então, é mais difícil nós encontrarmos contribuintes com débito quando eles estão no Simples, porque é pago uma alíquota, é pago na guia do Simples. Porém, alguns contribuintes que já não estão mais no Simples podem sim ter débitos de ICMS, ou alguns contribuintes de ambos os regimes tributários podem ter débitos de PVA, algo desse tipo. Neste caso, quem estiver em débito com a Fazenda Estadual não poderá aderir a esse regime especial. Então, teria que ser quitado esses débitos ou parcelados anteriormente. Muita gente se preocupando em aumentar para posterior entrar com esse pedido do regime especial. Né? Começou, então, a ter uma preocupação com Então, nós vamos entender um pouquinho esse regime especial. Vou então, conversar com vocês sobre todas as questões que vão fazer com que as empresas possam utilizar esse benefício. Como se dará essa questão do escalonamento das alíquotas e essa redução de ICMS? Ela vai ser utilizada em substituição aos créditos efetivos de ICMS, nos dois primeiros níveis. No último, a gente pode utilizar a proporcionalidade. E ela é recalculada a cada 12 meses, para fins de reenquadramento. Então, o que vai acontecer? O contribuinte vai começar a faturar e a cada 12 meses a alíquota acontecerá um reenquadramento. Por quê? Porque ele não vai ficar totalmente sempre na primeira faixa ou na segunda. Isso vai acontecer gradativamente. Gradativamente, nós teremos que recalcular para que as empresas consigam se adequar ao regime. Até porque todos estão comentando que até está na legislação também, temos um prazo desse regime de 30 meses. Esse prazo, em algumas conversas que nós tivemos com a fiscalização, ele está para ser retirado pelo ato COTEP, mas ele ainda não foi votado para retirar. Então, em tese, o convênio tem um prazo. Ele tem um prazo, sim, de 30 meses. Porém, as empresas elas têm que ficar dentro das faixas. Se ele for retirado das faixas, o prazo não vai vir a ser utilizado. Ao que fica condicionado o enquadramento dentro desse regime? A comprovação da correta tributação dos serviços de telecom prestados. Este primeiro item tem gerado bastante polêmica. Por quê? Porque quando nós falamos a comprovação correta da tributação, nós batemos em um ponto que todos os telecoms têm realmente discutidos, que é a questão da separação do serviço de internet em SVA e SCM. Essa informação chega assim para o Estado. Então, o Estado ele sabe se as empresas fazem essa divisão entre SVA e SCM. Não que você não possa ter o SVA, não que você não possa oferecer um produto espontâneo para o cliente em SVA. Porém, nós precisamos ter muita cautela, muito cuidado nesse ponto. Por quê? Porque nós precisamos comprovar a nossa tributação correta. Como nós já sabemos, Santa Catarina é sim um Estado muito difícil nessa questão da separação de serviços. Na verdade, a fiscalização nem aceita que seja dividido a conexão, o acesso à internet. De todo o processo. Então, neste caso, eles vão sim ficar analisando se a tributação está sendo feita de maneira correta. Nem todo cliente está Também tem outro ponto importante, que é a desistência de qualquer discussão administrativa ou judicial relativa à incidência de serviços de ICMS na prestação de serviço de telecomunicação. Especialmente quanto à banda larga e VoIP. Então, se a empresa
empresa numa tem algum decisão tipo de ação, algum tipo de e aí você é responsável, discussão, por isso que você seja ela ensina todo mundo a fazer a coisa certa. vai ter que ser desistido realmente para que possa aderir a esse regime. Esqueceu de falar que tem que ter análise de mercado. Outro ponto que também foi bastante, eles foram bastante categóricos, é a questão da contratação de link somente de Santa Catarina, ou com um ponto de presença no nosso estado, para que a arrecadação gire dentro do nosso estado de Santa Catarina. Então, isso é uma das exigências que também fazem parte do nosso enquadramento, da condição para o nosso enquadramento. E outro ponto que já é algo que os provedores já conhecem, que é a emissão dos documentos fiscais conforme previsto na legislação. Então, o desafio que nós estamos percebendo que hoje, posterior, que já é conhecido, que todo mundo já entrega, que já é algo que os provedores realmente já trabalham. Alguns até entregam sem saber e estão realmente entregando um convênio importante. E aí sim, vamos ter um diferencial, que é o que nós vamos conversar. Em quais os pontos que não será deferido o enquadramento nesse regime? Cujo capital participe outra pessoa jurídica, que participe do capital de outra pessoa jurídica, cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra pessoa jurídica que seja contribuinte do ICMS, exceto quando ela está inativa há mais de 6 meses. Daí realmente poderá a ser deferido o enquadramento, caso contrário, não. E cujo titular ou sócio participe do capital do contribuinte com inscrição cancelada. Quando a inscrição é cancelada, realmente a gente acaba ficando de mãos atadas no Estado. Nós não conseguimos fazer nenhuma situação com aquela pessoa física que é vinculada a uma pessoa jurídica. Tem alguns casos em que a empresa será excluída desse benefício. Ela pode ser a pedido, no caso, se a empresa realmente recalcular todas as suas alíquotas, recalcular todos os seus impostos, fizer um planejamento tributário e verificar que não está sendo benéfico o regime. Ela pode fazer um pedido e pedir a exclusão do benefício. Ou, automaticamente, ao final do período de 12 meses, se ele ultrapassar o limite da última faixa, que seriam, no caso, os 17%. Então, se ele chegar a ultrapassar isso, ele vai ser automaticamente excluído ou vocês vão, no caso, o provedor vai receber uma correspondência, onde vai estar avisando que realmente ele não poderá mais utilizar este benefício. E isso é algo que nós precisamos cuidar muito, pessoal, porque eu não poderei continuar utilizando o benefício por mais um tempo, pensando que o Estado não vai realmente me autuar, porque ele vai fazer retroagir e pagar retroativo. Então, nós precisamos ficar atentos a isso. Ele pode ser excluído também de ofício quando verificar que a sua constituição ocorreu por interposta pessoa, for constatado o descumprimento de qualquer condição prevista na lei, ou seja, se utilizar de créditos que não pode nas 2 primeiras faixas, ou se utilizar de um crédito maior na última faixa, se utilizar de 25% de crédito ao invés de 17%, será excluído. Forem fornecidas informações faltas quanto à receita bruta dos estabelecimentos utilizados em outras unidades federativas, ou seja, nós temos hoje uma empresa em Santa Catarina, uma empresa no Paraná e uma empresa no Rio Grande do Sul. Não informar as receitas corretas dos outros estados. Isso sim poderá gerar a exclusão do benefício. No final das contas é isso, todo mundo se esforça. E poderá também ser excluído caso seja concedido um crédito, seja constituído um crédito tributário por ofício, muito inclusive por descumprimento de alguma obrigação acessória. Deixou de cumprir alguma obrigação acessória, gerou uma multa de não entrega de alguma declaração, ou uma multa de alguma declaração incorreta, não aconteceu o pagamento, não aconteceu de fazer os ajustes necessários, poderá sim ser excluído. Então, até um volume de gastos muito maior exatamente daquilo que o lucro do A gente apresentou aqui todos os pontos do convênio, como ele, né? Porque o que acontece com esse convênio? Nós temos hoje um convênio, que é o convênio 3 de 2017. Temos uma lei e o que está faltando para que a gente consiga realmente aderir a esse regime? O que está faltando seria um decreto. O decreto regulamenta como serão todos os passos a passos desse convênio. Hoje, algumas empresas já estão até mesmo se creditando do benefício, mesmo não tendo sido ainda instituído o decreto. O fiscal da Secretaria do Estado disse que isso poderia sim acontecer. Porém, alguns contribuintes que já estão na tributação normal já vêm pagando 25%, é melhor esperar a saída do decreto,
para logo em seguida sim aderir. Alguns contribuintes que acabaram saindo do Simples Nacional por questões de fiscalizações ou por questões que realmente ultrapassaram o limite, acabaram sim pagando 10%, 12%. Como que a gente acabou autorizando esse crédito? Foram verificadas todos os pontos da legislação, foram verificados que as empresas entrariam no benefício. Porque se acontecer de se creditar do valor, de reduzir a base de cálculo e não vir e não estar de acordo com o regime, terá que retroagir, pagar a diferença que não foi paga. Então, todos esses regimes, todo benefício, todo convênio que é firmado hoje com o Estado, ele tem contrapontos que precisam ser visualizados, não é só simplesmente aderir. Tanto que eles criaram um tratamento tributário diferenciado que ainda não está disponível, mas quando estiver disponível, será feito sim automaticamente varreduras pelo Estado para que realmente nós verificamos que poderá sim aderir ao convênio. Alguns pontos positivos que nós visualizamos diante dessa redução de CMS, diante desse benefício, desse convênio. O primeiro deles seria, de fato, a redução de CMS a curto prazo. E quando eu digo a curto prazo, por quê? Porque está dentro daquelas faixas. Nós temos um limite de 12 milhões do acumulado dos últimos 12 meses. Então, ela é, sim, um benefício, uma redução de CMS, mas ela é a curto prazo. Esse seria o primeiro ponto e o mais visível de todos. A possibilidade da mudança de regime tributário para uma maior organização empresarial. Hoje, quando nós encontramos os provedores, eles estão no Simples Nacional, a maioria deles já não poderia mais estar no Simples. Muitos deles acabam tendo omissões de receita bruta. Essas omissões são prejudiciais, são perigosas, são sonegações e a gente precisa cuidar. Então, quando existe uma troca de mudança tributária, quando existe uma troca de regime tributário e tem a possibilidade de um convênio, realmente a gente consegue se organizar empresarialmente melhor. A gente consegue declarar um faturamento um pouco mais perto da possibilidade real. Que é, no caso, o terceiro ponto, que seria a oportunidade de crescimento contábil e um crescimento financeiro também, e a reorganização do balanço, com a possibilidade da declaração do faturamento real. Então, o que nós visualizamos na maioria das vezes nos provedores? Despesas reais, porque tudo é pago pelo banco, e o faturamento irreal, porque as empresas acabam, o que acontece na maioria das vezes? Eles acabam segurando o faturamento dentro do Simples Nacional para não perder o Simples Nacional, mas eles acabam esquecendo que, em contrapartida, nós temos toda uma empresa que gira dentro desse balanço e que precisa ser organizada. O que nós enxergamos como pontos negativos desse benefício? Porque mesmo tendo vários pontos positivos e sendo algo que a curto prazo realmente nós consideramos benéfico, também precisamos verificar a contrapartida e os pontos negativos. Após o crescimento do faturamento e exclusão das faixas, teremos que pagar integralmente o ICMS. Então, o que vai acontecer? Durante um prazo nós teremos esse benefício. Durante um prazo nós pagaremos 10%, 12%, 17%. Porém, depois realmente terá que ser pago 25%. Não terá como fugir disso. Então nós temos que nos programar durante o prazo que estamos dentro do regime, para que após a saída do regime, porque várias pessoas questionaram, mas ele tem um prazo, esse benefício ele fica por 30 meses. Mas será que o seu provedor vai ficar quanto tempo dentro do regime? Tem alguns provedores que nós visualizamos que ficariam 1 ano no benefício. Alguns ficariam 1 ano e meio no benefício, não chegariam a ficar mais que 30 meses dentro do benefício. Então, hoje, esse é o benefício que está sendo dado. Após o crescimento e exclusão das faixas, nós teremos que pagar integralmente o ICMS. Outro ponto negativo é a notoriedade perante a Fazenda Estadual. Por quê? Porque você vai estar pedindo um TTD, você vai estar pedindo um tratamento diferenciado. É algo onde você vai estar mostrando para a Secretaria do Estado que você quer um benefício. E se você está pedindo um benefício, claro que eles vão acabar observando muito mais a sua empresa a partir do momento que for solicitado o benefício. Se a empresa vem fazendo as coisas corretamente, entregando suas declarações, entregando todas as obrigações acessórias corretas, não haverá problema nenhum. Porém, existe isso sim como ponto negativo hoje.
Outro ponto negativo seriam os provedores de internet não poderem dividir o serviço entre SBA e SCM. Né? Quando eu digo que eles não podem dividir, é realmente a entrega da internet. É realmente esse provimento de acesso, é realmente essa questão do acesso, da autenticação, não poder colocar isso como SVA. Só que hoje em Santa Catarina nós já temos essa restrição, nós já não conseguimos fazer isso. Então, é um ponto negativo para provedores que realmente utilizam dessa sistemática, que são poucos até, eu acredito, dentro de Santa Catarina. O ano de 2018... ele foi um ano de fiscalizações. Quando eu digo fiscalizações, ele começou com fiscalizações e ao longo do ano essas fiscalizações se transformaram em acompanhamento de fiscalizações e os provedores acabaram sendo visitados realmente pela fiscalização, por algum fiscal, para prestação de esclarecimentos, para entrega de documentos. Isso realmente aconteceu, a gente teve vários casos em que os provedores nos procuraram para que conseguissem se organizar e ter êxito nesses acompanhamentos. Quais foram, ao longo desse ano, o que nós visualizamos como os principais pontos que levaram os fiscais a irem até os provedores? O primeiro deles foi a questão dos múltiplos CNPJs. Existem, em alguns casos, nessa vontade de se encontrar dentro do Simples Nacional e essa questão tributária que realmente as alíquotas são altas, eles acabam querendo ficar no Simples e isso leva eles a abrirem vários CNPJs. Eles vão abrindo vários CNPJs para cada um deles faturarem até 300 mil e continuar dentro do Simples Nacional. E isso foi um ponto que realmente levou os fiscais a visitarem os provedores hoje e caracterizarem isso como grupo econômico e quererem que os provedores se regularizem. Mas como que eles têm visto isso? Eles têm consultado no sistema, eles têm visualizado que as empresas acabam controlando o financeiro tudo dentro de um único provedor e isso aparece para eles e eles acabaram realmente vendo que as empresas têm mais de um CNPJ. Outra questão também, que eles acabaram entrando nos provedores pelos múltiplos CNPJs e o que eles se depararam quando chegaram nas empresas? Com a omissão de receita bruta. Porque as empresas elas acabam não emitindo notas de tudo e os recebimentos em dinheiro estão sem emissão de notas fiscais. Mas no sistema todos estão liquidados, então eles se depararam com essa situação também. Outra questão também que foi visualizado o recebimento em banco versus a emissão de notas fiscais. Isso até não foi um ponto de fiscalização, eles até não chegaram a realmente ir atrás dos extratos. Mas também é um ponto que nós precisamos verificar, também é um ponto que nós temos que cuidar por conta desse recebimento em banco e a emissão de notas fiscais não ser condizente com isso. Outra questão é a venda de mercadorias sem a emissão de notas fiscais. Então, eu emito na verdade, o modelo 21, nesses próximos meses eu diluo o equipamento e eu acabei vendendo o equipamento para ele, mas eu não emiti uma nota de venda. Eu cobrei por esse equipamento, mas não emiti a nota. Então, isso também, no sistema também está descrito, porque houve a saída desse equipamento. E isso também tem gerado fiscalizações. E a correta informação no convênio 115, que até é um ponto que depois eu vou conversar com vocês. Esse convênio ele é bem importante, ano passado eu já conversei com vocês e até expliquei isso, que nós temos sim que se atentar a essa entrega, que nós temos sim que fazer isso de maneira correta, porque em conversas esse ano ele disse, os fiscais nos mencionaram que eles vão sim ficar em 2019 bem efetivo em cima desse convênio. Vou falar um pouquinho sobre algumas questões desse convênio. Porque através desse convênio que eles analisam as falhas e as lacunas existentes nas emissões de notas fiscais. Então ele consegue verificar para quem foram emitidas as notas, qual é o valor do plano de internet, qual é o nome do plano, se está sendo feito correta, se existe uma sequência de emissão de notas fiscais, se mês a mês as notas são emitidas para os mesmos contribuintes. Tudo isso são pontos em que eles encontram as falhas e as lacunas que existem. Todas essas notas, tanto a modelo 21 como a modelo 21, elas são remetidas à Fazenda através desse convênio. Então, eles acabam verificando toda a vida tributária da empresa dentro desse convênio, o que se diz respeito a serviços de internet, claro, né? Porque nós temos a questão da venda, a questão da prestação de serviço, que também tributam, mas não são informadas no convênio.
algo bem importante que precisa ter coerência são as informações que são enviadas tanto no Convênio 115, como no PGDAS do Simples Nacional ou nas informações para a elaboração dos tributos federais e estaduais, e o CICE, que é entregue para a Anatel. Então, esses três, tanto o convênio como o PGDAS, como o CICE, eles têm sim que estar de acordo. É através deles que a gente, hoje quando nós trabalhamos com essas situações, nós enviamos o convênio para depois elaborar os impostos, para daí então até o dia 15 entregar as informações para as empresas que fazem o CICE. Tudo isso que eu estou comentando aqui com vocês, que nós estamos conversando, gera uma única situação. Gera um contábil organizado. Hoje, se vocês tiverem um contábil organizado, muitas dessas questões que estão sendo faladas aqui já estarão resolvidas. Então, se o contábil estiver organizado, estiver em dia, as fiscalizações já não vão ser tão recorrentes. Se vocês quiserem aderir ao regime especial, ele já vai estar muito mais organizado, a empresa já vai estar muito mais correta. Então, organizar o contábil é sim muito importante. É através dele que vocês vão ver a saúde financeira. É através dele que vocês vão ter uma organização maior. Existe o plano de contas da Anatel. Esse plano de contas ele é disponibilizado e ele pode sim ser utilizado, ele não é obrigatório. Mas ele fica muito mais organizado quando utilizado dentro do provedor. Por quê? Porque ele tem uma separação de todas as contas contábeis de maneira correta. Então, a gente pode sim separar a contabilidade por centro de custo, a gente pode sim separar se vocês tiverem produtos em SVA, se vocês tiverem um acesso à internet, tudo isso separado de maneira correta. E também a gente tem uma definição correta do ativo imobilizado, do uso e consumo e do estoque. O que realmente está no ativo imobilizado e que poderá ser depreciado, o que está no uso e consumo, e se vocês realmente fazem vendas de mercadoria, se vocês realmente vendem o produto ao cliente, ele também vai estar descrito de maneira correta dentro desse plano de contas, dentro do balanço da empresa. Nessa caminhada, trabalhando com os provedores, conversando com os empresários, nesses anos que nós já estamos com a contabilidade específica para provedores, nós temos verificado alguns erros que nós temos encontrado ao longo dos meses. Alguns deles é o que nós já comentamos, recebimento em banco versus emissão de notas fiscais. Então, o provedor acaba recebendo muito mais em banco, emitindo muito menos nota para continuar no Simples e criando um passivo tributário. Porque hoje a sonegação a gente sabe que é crime e ela realmente é algo que a gente não pode brincar com isso. Mercadoria sem notas fiscais. Isso também é um ponto que chama bastante atenção. Por quê? Porque eu só poderei vender uma mercadoria se ela tiver uma nota de compra. Eu só poderei comodatar um equipamento se ele estiver no meu estoque, se ele estiver descrito no meu balanço. Então, a gente precisa, sim, ter mercadorias com notas fiscais para que nosso contábil gire organizado, para que a gente consiga realmente criar uma situação mais favorável para o provedor. A falta de estrutura no plano de contas, hoje a gente tem encontrado alguns provedores, se eles têm contábil entregue mensalmente, se eles têm o contábil feito, muitos nem chegaram a registrar nenhum balanço até hoje. Então, isso é realmente muito preocupante, é algo que a gente tem que cuidar. E a gente precisa estruturar. E a falta de estrutura contábil para a troca de regime tributário. Muitos provedores, eles acabam crescendo muito, eles investem muito, crescem de maneira desordenada, desorganizada, e daí está na hora de trocar o regime, está na hora de realmente aderir a outro regime, mas eles não têm organização nenhuma para conseguir fazer essa troca de regime. Então, isso é outro ponto que a gente também tem visualizado nos provedores e que essa organização ela não acontece em 1, 2 meses. Ela é uma organização que ela é trabalhada mês a mês, é uma organização que realmente a gente precisa, nós precisamos estar ali ajudando, mas também precisamos de uma contrapartida, de uma pessoa que esteja lá dentro do provedor também querendo se organizar. Então, isso também é algo que essa falta de estrutura contábil na troca de regime realmente afeta muito a vida financeira e contábil do provedor. Por que é tão importante ter uma contabilidade específica para o provedor? Por que é tão importante ter uma pessoa que consiga entender esse know-how de conhecimento de vocês, esse dia a dia de vocês? Diminuir os riscos perante os fiscos, como nós já vimos a fiscalização está aí, ela não está de brincadeira e a gente precisa se organizar.
Então, se nós tivermos uma contabilidade específica, um provedor mais organizado diminui sim esses riscos. Analisar quais os principais gargalos e despesas a serem reorganizadas, toda a documentação sendo enviada, toda a documentação lançada mês a mês, realmente vai sim diminuir isso e vai deixar mais organizado. Entrega da documentação contábil em dia, para casos de licitação, financiamentos e empréstimos. Hoje sim, os provedores investem, muitas vezes com capital de terceiros, e isso precisa ser entregue documentações ao banco. Essas documentações têm que estar certas. E com uma contabilidade em dia, o empresário pode trabalhar de forma preventiva, diminuir os riscos e tornando-se uma empresa mais sólida no mercado, podendo ter consciência dos investimentos e minimizando ao máximo os prejuízos. Então, uma contabilidade organizada agrega valor ao provedor, entrega a documentação mais correta, tudo flui melhor. A gente pode utilizar o nosso balanço de maneira gerencial, podemos comparar a nossa contabilidade com o financeiro, e isso sim gera valor ao provedor, agrega sim valor ao provedor. Então é isso, pessoal, hoje foi isso que eu queria passar para vocês, espero que eu tenha contribuído, que tenha tirado um pouco das dúvidas de vocês, que vocês tenham realmente conseguido tirar algum tipo de informação positiva dessa palestra. Eu estarei aqui se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem conversar. E muito obrigada.